Retomar os trabalhos aqui da Maratona Piauí Serrapilheira. Os temas que a gente vem tratando, de alguma forma, funcionam para nós, jornalistas que cobrem ciência, como pautas para o futuro. Para essa mesa de agora, a gente vai discutir uma pauta que já é uma pauta do presente, que é aquecimento global, mas que vai continuar nos acompanhando por muitas décadas ainda. Para discutir o tema, estou chamando um dos maiores entendidos do assunto no Brasil, que é Tasso Azevedo. E para fazer a mediação junto comigo, eu convido a Giovana Girardi, repórter do Estado de São Paulo, onde ela mantém também o blog Ambientes. Então, antes da gente começar, vou fazer uma breve apresentação do Tasso. Tasso Azevedo tem 46 anos e é engenheiro florestal, embora essa definição não dê conta de todo o envolvimento dele com a mudança do clima. Diferentemente dos outros convidados que falam para nós nesse evento, Tasso não atua num centro de pesquisa, mas no terceiro setor. Ele está no Observatório do Clima como coordenador de duas iniciativas independentes que produzem dados essenciais sobre a contribuição do Brasil para o aquecimento global. Um deles é o MAP Biomas, uma plataforma de monitoramento do desmatamento em todos os biomas brasileiros. E a outra é o SEEG-CEG, que é um sistema que produz estimativas do volume que o Brasil produz dos gases que provocam o efeito estufa, que estão por trás do aquecimento global que a gente vem observando nas últimas décadas. Ele vai ter a oportunidade de falar com calma sobre essas duas iniciativas ao longo da conversa. Agora, antes disso, o Tasso também já atuou no governo. Entre 2006 e 2009, ele foi o diretor do Serviço Florestal Brasileiro. À frente desse órgão, ele ajudou a implantar um ambicioso plano que levou a uma redução de 75% na taxa de desmatamento na Amazônia. Só que uns anos para cá, essa tendência se inverteu, o desmatamento voltou a crescer. A gente vai discutir também as causas que permitiram o declínio dessa taxa e depois o seu aumento subsequente. Tasso está acostumado a falar sobre aquecimento global para o grande público, tem uma coluna no Jornal Globo, é autor de um blog sobre o tema, e, em 2014, fez uma palestra TED, que já foi assistida quase 900 mil vezes, que eu recomendo. Então, para a gente dar início à nossa conversa, muito obrigado, Tasso, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Giovana, por estar aqui comigo. Eu começo a mesa pedindo, Tasso, que você esclareça a pergunta guia, né, que vai ser um pouco o mote dessa nossa conversa. Eu não sei se é uma relação que fica clara para todo mundo na plateia. Qual é, afinal, o papel das florestas brasileiras para o futuro do clima global? Obrigado pelo convite, estou aqui e tal. Cumpri a formalidade. Não, assim, então, florestas têm um papel, em geral, né, florestas no mundo têm um papel importante para o clima sobre vários aspectos, mas eu gosto de contar sempre assim, né, que a floresta é parte do problema. Então, depende do que você estiver olhando, ela pode ser um vilão. Ela é parte da solução do problema e pode ser assim, quase um herói, né, desse tema. Mas também as florestas são vítimas das mudanças do clima. Então, a gente sempre joga nessas três posições. E talvez a primeira questão é a seguinte: o maior estoque de carbono que a gente tem acima do solo, né, está nas florestas, né? Então, se somar as áreas de floresta do mundo hoje, tem, sei lá, 1,5 trilhões de toneladas de carbono estocado nas florestas. Se a gente transformar esse carbono em CO2, dá 1,5 trilhões de toneladas. Para ter uma ideia, o mundo emite, com queima de combustíveis fósseis, com tudo, mais ou menos 50 bilhões de toneladas por ano. Então, você tem uma quantidade muito grande nas florestas. Se essa quantidade de gás carbônico fosse lançada
a atmosfera, a gente imediatamente já ia para o cenário de 4 graus de aumento de temperatura. Né? Imediatamente. Né? Deixa eu te interromper, Tássio. Eu acho que a gente tem uma imagem que ilustra bem isso que você está colocando. Se não me engano, a imagem o slide número 3 que ele deixou preparado. Não sei se a gente consegue projetar. O pessoal ter uma noção do... Gente, a gente consegue resolver essa microfonia? Tá meio horrível, né? Pronto. Uau, mágica. Foi só querer, uau. Não. Mas não sei se a gente consegue projetar a imagem 3 que ele preparou. Tá bom assim? Pessoal lá de trás. Enfim, era para dar um pouco essa ideia, né? Acho que duas coisas, né? Então, assim, você tem muito estoque de carbono nas florestas e se esse estoque de carbono for lançado para a atmosfera, já era. Qualquer esforço que você faça em qualquer outra área, ele Isso seria 4 graus, você falou, de uma tacada no só? mínimo 4 graus, né? Porque a gente pode lançar na atmosfera, quer dizer, os cálculos feitos em 2010, a gente poderia lançar na atmosfera até 1.000 gigatoneladas, seria 1 trilhão de toneladas, né, de carbono na atmosfera, como o máximo que você pode gerar, emitir para ficar nos 2 graus. Só que, como esse é um processo acumulativo, né, se você ultrapassa isso e começa a ultrapassar isso, ele vai aumentando, a escala dele vai aumentando rapidamente. Então, se lançasse... Qual que é o papel do desmatamento no volume de gases que são emitidos, os gases de efeito estufa que são emitidos na atmosfera? No mundo hoje, aproximadamente 15% de tudo que é emitido tem a ver com o uso da terra. E cerca de 10% disso é desmatamento. Então, ou atividades que percam cobertura florestal, né? Então, isso é bastante, mas está longe de ser o principal problema no mundo. Mas O no que Brasil... muda é que no Brasil, o Brasil tem uma diferença, né, o país é o 6º ou 7º maior emissor do mundo de gás de efeito estufa, só que a nossa emissão está principalmente no uso da terra. Então, 73%, né, da última estimativa que a gente fez, deu 73% das emissões nossas estão relacionadas às coisas do uso da terra. Né? Acho que é legal dizer que não é só desmatamento, mas também agricultura, né? O uso da terra como um todo. O uso da terra é tudo, né? Então, tudo que você usa a terra. Mas a atividade econômica é a agropecuária, né? Porque a floresta não se desmata sozinha, né? Não existe, né? Não, a atividade econômica que gera essa quantidade de emissões é, digamos, a atividade agropecuária. E nesse total, 2/3 disso é desmatamento. E 1/3 são, sei lá, fermentação entérica dos animais, o arroto e o pum do boi, que é metano, né? Mas o problema é sério. Que gera metano, né? E por que é importante? Porque o metano do ponto de efeito climático, ele é 25 vezes mais poderoso do que o carbono. Então, se você pegar 1 tonelada de CO2, uma tonelada de metano é 25 vezes uma tonelada de CO2. Ele tem 25 vezes a capacidade de aquecer o planeta mais do que o CO2. Aliás, tem, uma né? tonelada é só para a gente botar assim, um parâmetro assim, para as coisas assim. O que é uma tonelada de CO2? Uma tonelada de CO2 é mais ou menos essa sala aqui, multiplicada por 3 de gás, daí dá para você chegar a 1 tonelada. E aí, 1 tonelada é o que emite um carro pequeno, chamado carro popular assim, andando 20 km por dia, ele vai emitir isso em 1 ano. Se estiver andando a gasolina, né? Vai emitir 1 tonelada. Um boi, ou vaca, vaca emite mais que o boi, nesse caso. No reino dos bovinos, os gases são maiores no caso das mulheres, das fêmeas. Né? Não é verdade no caso humano, parece que não é verdade, mas não, mas aí no caso, mas na média assim, emite 50 kg de metano. Né? Um animal, um bovino vai emitir 50 kg de metano. Mas Por ano. se eu considerar 25 vezes, né? Então é 1 tonelada também. Então um boi é a mesma coisa do que um carro, num ano. Só que a gente tem 60 milhões de veículos no Brasil, se muito, nem em circulação não vai ter tudo isso, e a gente tem 220 milhões de bovinos.
Então, as emissões pelo bovino são muito maiores. Outro E aí parâmetro legal comparar com uma floresta? Aí, se a gente comparar com quantas árvores equivalem? se você pegar 1 hectare... No Brasil, um boi ocupa 1 hectare, né? Então, ele emite 1 tonelada, né? 1 hectare de floresta, se tiver como floresta, e, enfim, preservado e tal, ela captura 3 toneladas. A diferença é bem grande, né? Se tiver uma atividade pecuária, ela está emitindo. Se tiver uma atividade, se tiver floresta, ele está capturando, não emitindo. Agora, se você queimar essa floresta, desmatar essa floresta, na média no Brasil, a gente está falando de 100, 120 toneladas de carbono. Se eu transformar em CO2, é umas 400 toneladas de CO2. Então, quando eu desmato, eu boto à vista, né? Eu desmato em um período curto, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo, todo aquele carbono que estava em cima, ele vai para a atmosfera. Então, se você tivesse que, digamos, o equivalente, né, esperar a floresta crescer para ela capturar tudo isso, você está falando em 40, 60, 80 anos para ela poder capturar de volta aquilo que ela emitiu. Por isso que a gente sempre fala que essa coisa é, a gente emite à vista, né, quando desmata, e captura a prazo, né, quando a gente refloresta. Então, não é quando você quer fazer, já que estão falando disso aí, quer fazer eu quero compensar minhas emissões durante o ano. Né? Andou de avião? Se foi daqui para os Estados Unidos, 1 tonelada na ida, classe econômica, 1 tonelada na volta, classe econômica. Se for na executiva, tem que multiplicar por 1,5, você ocupa mais espaço no avião. Né? Então, faz a continha aí, entendeu? Vou para São Paulo e você vai calcular quanto que você emite na meta, 10, 12 toneladas. Então, vamos plantar árvore. Aí, geralmente, a conta que faz é assim, eu vou plantar a árvore, que eu faço a conta quanto que ela vai ter quando ficar adulta. Né? Aí eu vou plantar, então, 30 árvores. Aí você planta 30 árvores, mas ela vai demorar para captar 30 anos. Né? Então, se você quiser capturar mesmo aquilo que você emitiu no anterior, você devia multiplicar por 30. Planta 1000 árvores, que é para você capturar aquela que você emitiu no ano anterior. Tem um pouco essa dimensão do... Aliás, tem a ver com a nossa urgência. Né? Nossa dimensão de urgência é essa, que a gente tem que reduzir muito rapidamente as emissões e aumentar rapidamente a captura. Né? E floresta, aliás, é o único jeito que tem de capturar carbono em grande quantidade que a gente conhece hoje é plantar árvore, né? Ou manejar o solo. E o desmatamento tem um papel importante disso, né, Tasso? Antes da gente falar um pouco da sua iniciativa de monitoramento do desmatamento, eu queria, para dar um contexto para a plateia, eu queria que você explicasse rapidamente para a gente por que a gente conseguiu conter o desmatamento que acontecia na Amazônia e por que ele voltou a sair do controle. Então, talvez assim, de contexto, assim, só para entender o que é o desmatamento, né? Até acho que tinha uma figurinha aí, não sei qual que era. O mundo tinha Esse 3. 6 bilhões de hectares de floresta 2.000 anos atrás. Também para dar a dimensão do mundo, né? O mundo, o planeta todo... A gente consegue assim, o vídeo 2? Mostrar? Se pegar a superfície do planeta, tem 50 bilhões de hectares. Na superfície do planeta. Disso aí, a maior parte é água, e a parte terrestre é 15 bilhões. Então, de 50 para 15 bilhões. Então, há 2.000 anos atrás, dessa superfície terrestre, que tem um bocado de gelo, um bocado de deserto, certo? Tinha lá 6 bilhões de hectares de floresta. Então, em 2.000 anos, aí pensando até interessante com a conversa de manhã, né, que era tudo medido em milhões, não sei o quê. Então, imagina o que é 2.000 anos. 2.000 anos é nada, né? Não aconteceu nada. Então, em 2.000 anos, a gente conseguiu eliminar 2 bilhões de hectares. Então, hoje, a cobertura florestal do planeta é cerca de 4 bilhões de hectares. Agora, o curioso disso é o seguinte... Esse é há 2.000 anos, então, né? Eu acho que é isso. E agora, né? Então, isso é uma animação que mostra 2.000 anos de perda da cobertura vegetal, não é isso? Da cobertura de florestas do planeta. E aí, duas coisas curiosas, dá para ver aqui, né? Uma é que essa perda de florestas acontece tanto no hemisfério norte, quanto nos países temperados, quanto na parte tropical. A diferença é a seguinte, a perda a gente perdeu, desses 2 bilhões que a gente perdeu, 1 bilhão foi nos países temperados, nas zonas temperadas, e 1 bilhão a gente perdeu nos trópicos. Só que a diferença é que nos países temperados isso demorou 2.000 anos para acontecer. E nos trópicos aconteceu basicamente nos últimos 100 anos, se for mais assim, a puxar mais ainda nos últimos 60 anos. Então, o ritmo de perda nessa área é muito maior. E também, eu acho que até o próximo slide mostra isso,
que era só tem uma noção de tem floresta hoje no mundo, né? Então, se olhar a floresta no mundo, é contraintuitivo, né? Porque a gente sempre fala muito das florestas. O Brasil tem muita floresta, o Brasil tem... é verdade. Mas o Brasil, ele é o segundo país com mais floresta. O país que tem mais floresta no mundo é a Rússia, que tem o dobro da área de floresta do Brasil, né? Então, as florestas temperadas, elas cobrem uma área muito maior do planeta. Dos 4 bilhões de hectares de floresta, 3 bilhões estão na zona temperada. 1 bilhão está nos trópicos. Mas esse 1 bilhão tem a metade do carbono. E não tem mais desmatamento na zona, praticamente não tem mais desmatamento na zona temperada. O desmatamento hoje acontece na área tropical, que é a área menor, e que é a área que está concentrado todo o carbono. Então, é por isso que é tão importante a gente tratar o tema do desmatamento nessa região tropical, porque é a região onde está mais concentrado o carbono e onde e o processo de desmatamento está correndo forte. Então, nisso aí, a gente está perdendo por ano, nessa região tropical, a gente perde por ano 15 milhões de hectares. Metade no Brasil. 15 milhões. O Rio de Janeiro tem 4 milhões de hectares. Então, seria equivalente a, sei lá, 4 vezes o Rio de Janeiro, 4 estados do Rio de Janeiro, a gente perde floresta na zona tropical, praticamente, né? Todo ano no mundo. É uma área gigantesca, né? E desses 14 milhões de hectares, o Brasil contribui com alguma coisa entre 2 milhões e meio de hectares de desmatamento. Isso contando o Brasil inteiro, né? Entre Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e etc. Então, é uma área super importante. Você não estava com 7 o ano passado? Só não, 700 mil... foi 700 mil hectares, né? 700 mil hectares. Então, mas 2 milhões e meio, quer dizer que cada 2 anos vai um estado do Rio de Janeiro de floresta no Brasil, né? Que é perdido. Então, e é uma quantidade de carbono gigantesca, né? É o que faz a gente... Se a gente não tivesse emissão por desmatamento no Brasil, a gente seria o 36º emissor. Mas porque a gente tem a emissão de desmatamento, a gente está lá em cima, né? Entre o 6º e o 7º emissor de gás de efeito estufa, né? E Tasso, só talvez, não sei se todo mundo entende o que é essa emissão, né? Mas ela é tanto na queima das árvores, quanto nesse carbono que está no solo, né? Quando tira a árvore. Acho que vale a pena explicar um pouquinho o que é essa emissão do desmatamento. A gente nem conta tanto o carbono no solo nesse tipo de mudança, mas tem também o carbono que você perde do solo, especialmente se o solo fica exposto muito tempo. Mas o carbono do solo demora mais tempo. Mas basicamente, quando você desmata, acontece 2 processos. Um é você desmata e queima, porque o pessoal queima para poder diminuir a vegetação e poder fazer o plantio. Então emite muito. E depois é a degradação da matéria orgânica. Quer dizer, vai lá, vai degradando a matéria orgânica e vai se transformando majoritariamente em CO2, mas tem parte também que vira metano. E quando queima também emite metano e emite nitrogênio, né, óxido nitroso, que é 310 vezes pior que o carbono. Então, uma tonelada de N2O também é óxido nitroso, né? Como é que é? N2O é o quê? Hã? Óxido nitroso, né? Óxido nitroso. Eu sou meio disléxico, então é péssimo. Então, o óxido nitroso é 310 vezes o efeito do carbono, né? Isso é terrível, né? Agora, Tasso, em 2015, os países do mundo assinaram o Acordo de Paris, em que cada um apresentou compromissos voluntários, né, para reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa, né, incluindo o óxido nitroso, metano, gás carbônico e tantos outros. E nos compromissos que o Brasil assumiu naquela ocasião, estava justamente o de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Portanto, daqui a 12 anos, é logo ali, né? Você acha que é possível a gente fazer isso? Como você mesmo colocou, né, as emissões brasileiras derivam muito do desmatamento. E se a gente fizer isso, de fato, a gente consegue reduzir bastante. Mas será possível? Tem várias formas de abordar esse tema. A primeira é que eu acho assim patético, né? A gente tem uma meta que é eliminar uma coisa ilegal daqui 12 anos. Porque isso está dizendo. A meta diz zerar o desmatamento ilegal em 2030. Então, na prática, está dizendo... Mais 15 anos de legalidade. Daqui até lá, a gente vai, né, tocando. Então, eu acho que não. Eu acho que o desmatamento ilegal deveria ser uma prioridade absoluta para já, não é para depois, para nenhum outro momento. Por uma razão simples. Porque se ele é ilegal, ele está queimando um patrimônio nosso. Então, se é uma atividade tá ilegal, a floresta, que é um patrimônio nacional e que gera benefícios para toda a coletividade, ela está sendo reduzida, tal do
à vista, né? E ainda emitindo à vista e tal. E mesmo que você faça depois recuperações, etc., vai ser só a prazo. Né? Então, acho que isso para a sociedade brasileira, isso devia ser uma prioridade mesmo, e tinha que acabar. E não tem, digamos assim, se você, com as ferramentas que existem hoje para monitorar, acompanhar, etc., não tem razão para você, pelo menos, não ser extremamente regulado e a gente conseguir, digamos, estrangular a ilegalidade. Que aí isso tem que ser feito mesmo, tem que ser feito o mais rápido possível. Mas tem um outro lado, que é o outro lado que então, eu acho que essa meta devia ser mudada logo, o mais rápido possível. Se eu tivesse a possibilidade de fazer, já faria de uma vez, que é mudar para o desmatamento zero, zerar a perda de cobertura florestal do Brasil em 2030. Então, quer dizer, sempre você vai ter alguma área que talvez tenha que fazer um desmatamento, porque tem uma infraestrutura que vai ser feita, sei lá, alguma coisa, mas isso seria compensado por recuperações de outros lugares. Então, eu acho que essa meta nossa tinha que ser essa. A meta tinha que ser, nós queremos ter a cobertura florestal, pelo menos a cobertura florestal que a gente tem hoje no Brasil. Quando eu falo florestal, eu estou falando também do cerrado, estou falando dos campos, né, florestal no sentido mais amplo, né, de ambientes naturais. Esse deveria ser a nossa meta para trabalhar. E aí tem uma questão também de eficiência para o país, porque se você pegar, o Brasil tem 850 milhões de hectares, né, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se eu pegar essa área do Brasil, hoje, 2/3 são florestas ou ambientes naturais, água, etc. Tá nesse negócio. E 1/3 está dedicado basicamente à atividade agropecuária e um pouco de cidades, infraestrutura, que é uma coisa muito pequenininha, né, quando se soma, isso é uma coisa muito pequena, e solos degradados, talvez não utilizados. Então, isso faz com que o Brasil tenha a segunda maior área dedicada à agricultura no mundo, né, a chamada agropecuária, né, 270 milhões de hectares dedicados a essa atividade agropecuária. E ela vive dois mundos. Um mundo de alta produtividade, né, que no agronegócio, do agropop, né, do agroepop é essa parte, né, que é, digamos assim, da alta produtividade, etc, etc. Mas ela vive também um outro lado, que é um lado de produtividades assim, quase indigentes, né, que a gente tem, especialmente relacionadas à pecuária. Então, na média no Brasil, você tem 1,2 animais por hectare, né, ocupando um hectare durante um ano, né? E pode ter produtividades altíssimas, por exemplo, na área de soja, de milho, etc. Então, se você pegar, o Brasil tem essa segunda maior área de produção, mas é o quarto produtor de alimentos, né, e pensar em produtos agrícolas em geral e tal. A Índia, por exemplo, que cultiva uma área muito menor do que o Brasil, produz muito mais alimentos que o Brasil. A China produz muito mais alimentos que o Brasil. Então, por quê? Porque o uso do solo é mais eficiente. Então, para o país, se a gente tiver uma restrição a você continuar avançando sobre novas áreas e você forçar, a gente tem que trabalhar para melhorar a produtividade, o que a gente faz é gerar mais renda por hectare, barateia a infraestrutura, porque em vez da infraestrutura ter que correr atrás de onde está indo o desmatamento, a infraestrutura se concentra nos lugares onde já existem áreas desmatadas e pereniza atividades de mais longo prazo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar, hoje eu tenho 70 milhões de hectares de agricultura, 170, 180, 190 milhões de hectares de pastos e 25 milhões que a gente, enfim, chama de terras improdutivas, que estão meio produzem, não tem nada. Então, se eu pegar a área de pastagem, que tem uma cabeça por hectare, e eu, com poucas técnicas, coisas simples de fazer, rotação de pastagem, que ao invés do boi ficar parado num lugar e comer o capim, ficar comendo o capim interruptamente, então o capim não consegue crescer direito, eu divido esse negócio em piquetes e faz o boi rodar por essas áreas para dar tempo de recuperar o pasto, coisas simples assim. A gente consegue aumentar a produtividade para 3 cabeças por hectare. Então, se eu fizer isso, eu consigo dobrar a produção de pecuária, disponibilizar 40, 50 milhões de hectares para a agricultura, portanto, dá para dobrar ou até triplicar a produção de agricultura e gerar a renda que a gente precisa ter, né? Então, e conservando floresta. Ainda sobra área para a gente fazer restauração. Então, a gente não tem um problema no Brasil de terra, de acesso, mesmo que você fale assim, tem que triplicar a produção de alimentos no mundo, então, não é esse o problema que a gente tem. Mas essa é uma decisão do interesse coletivo, não é a mesma decisão do interesse individual do camarada, né? Então, até eu acho que a gente tinha feito um exemplo de São Paulo ali, né, que é
dá para mostrar um pouco isso, né? Que a gente já tem casos no Brasil acontecendo Se puder mostrar os 5 agora. É isso, né? que é um pouco esse exemplo acontecendo. Ah, será que a gente fala disso aqui? Só que é legal Depois a também? gente volta nesse aí, gente. Então, Vai lá, é né? o seguinte, o 5. É mais um e depois a gente volta nesse. Então, esse mapa aí está mostrando São Paulo em 2000. É parte dessa ferramenta que a gente desenvolveu que monitora a cobertura e o uso da terra do Brasil. Então, onde está esse rosinha é a atividade agrícola. O mais amarelinho, leia como pecuária. A principal ali vai ser pecuária. O verde, floresta, água, aí é meio óbvio. E o vermelho é tipo áreas urbanas, né? Daí, se der um cliquezinho aí é 2016. Então, o que aconteceu nesse período? Cresceu bastante a área agrícola, principalmente cana, né, para a questão de biocombustíveis e tal. Aí do lado aqui a gente vê a estatística, né, a variação e tal. O que é interessante em São Paulo é que a área de agricultura de São Paulo, ela cresceu fortemente, cerca de 1 milhão de hectares, mas a área de agropecuária de São Paulo caiu também cerca de 1 milhão de hectares. Quer dizer, a área ocupada pela agricultura e pecuária junto. E a área de floresta também cresceu. Então, o que está acontecendo em São Paulo? A agricultura está ocupando as áreas de pastagem e dando melhor uso para as áreas de pastagem. Esse processo está levando a você ter as áreas marginais, que já não são mais de uso que não serviam para pecuária, e também não dá para agricultura por causa da declividade e tal, estão sendo convertidas em floresta, ou porque está regenerando naturalmente e tal. Então, o processo que a gente tem hoje em São Paulo aumenta a produção agrícola, a pecuária diminui a área, mas mantém o rebanho, e as áreas de floresta estão crescendo. Então, e a renda, isso é interessante, né, que a renda da atividade agropecuária nesses 16 anos só subiu. Então, aí é o efeito, né? Se eu posso aumentar a produtividade, posso aumentar a quantidade de floresta e posso ter atividade econômica. Se eu olhar para o Mato Grosso, que é o próximo slide, que é na fronteira, aí é um processo diferente, que Aqui a gente está vendo 2000, né? Aí é 2000, Mato Grosso no ano 2000. a legenda é a mesma, né? Só que tem uma diferença que aqui no Mato Grosso vai ter um verdinho diferente aqui, assim, ó. Esses verdinhos que são campos, né? Que é do Cerrado e tal. E aí eu posso, se der mais um cliquezinho, a gente vê... ali é até interessante porque essa região aqui é o Xingu, né? Onde está aquele verdão ali é o Parque do Xingu. Aliás, onde tiver um verdão assim, é área indígena e não é de conservação. E aí o que acontece aí é que no Mato Grosso não, dá para ver ali, ó. No Mato Grosso, a expansão da pecuária, da agropecuária, que é esse amarelo que está subindo ali, ela é às custas da floresta. Então, diminui a área de floresta no estado, 20 milhões de hectares em 16 anos, e aumenta a área de agropecuária. Então, o processo que acontece no estado do Mato Grosso, ele é um processo de troca, de um pelo outro. E esse processo do ganho de eficiência da agricultura sobre a pecuária, ele é pouco percebido, porque o que acontece no Mato Grosso é que a agricultura tem crescido sobre a atividade pecuária. Só que a atividade pecuária tem sido empurrada para cima. Então, ao invés dela se tornar mais eficiente, como é o caso de São Paulo, que está aumentando o número de animais por hectare, etc., no caso do Mato Grosso, ela ainda está sendo empurrada mais para o norte. Né? Então, esse é o processo que a gente tem. Então, para a gente lidar com esse tema e poder barrar desmatamento em escala, atualmente, a gente tem 2 lados para atuar. Um lado é a gente estancar, do ponto de vista regulatório, etc., atividade legal, obviamente, né, isso não pode ter, mas criar restrições para você ter o desmatamento, inclusive o desmatamento ilegal. Eu tenho defendido, já recentemente escrevi um artigo sobre isso e tal, que é hora do Brasil ter uma moratória. É uma moratória do desmatamento até 2030. E a proposta por que até 2030? Porque a gente tem até 2030 a gente tem certeza que tem área suficiente desmatada para dar conta de toda a atividade, todo o crescimento da atividade agropecuária. E a gente criaria uma regra de expectativa. Você não vai ter novas áreas disponíveis, não vai desmatar até 2030, portanto, o nosso crescimento vai se dar sobre o aumento de eficiência da nossa produção. Se tornarmos mais eficientes. E com isso a gente tem como aprender a entender essa relação entre
o aumento da eficiência, da produtividade e as possibilidades de conservação e manter esse patrimônio que a gente tem. E depois, aí, em 2030, a gente pode até decidir se a gente quer mudar. A minha aposta é que se a gente conseguir fazer isso, a gente não precisa mais voltar atrás, e a gente tem um caso super emblemático sobre isso, que foi a moratória da soja na Amazônia, né? Então, explica para quem não conhece a história da moratória da soja. A moratória da soja até não coloquei, mas talvez até desse para ver aqui, se tivesse botado no outro slide, que é assim, soja estava crescendo muito na Amazônia, aí teve uma campanha enorme do Greenpeace sobre esse tema, super bem elaborada, e eles basicamente faziam a relação, né, entre soja e a produção de proteína animal na China, na Europa, bom, soja está em tudo que é produto. E aí, basicamente, soja está comendo a Amazônia. E aí houve uma negociação que durou um tempo, e em 2008 houve a decisão que é uma coisa voluntária, então, era um acordo voluntário entre as empresas e Greenpeace e outras organizações, de que eles não comprariam mais, não plantariam ou não comprariam, os traders e os compradores de soja, soja que viesse de áreas que foram desmatadas após 2008. Então, se era floresta em 2008, dali para frente você não pode mais ter desmatamento que tivesse plantado soja. Então, a gente vê isso na história, que se eu pegar para um município como Sinop, que é um município onde teve um crescimento muito grande da produção de soja nesse período, se você pegar entre 2000 e 2016, tem 50 mil hectares que eram floresta em 2000, hoje aparecem como soja. Se eu pegar de 2008, que é metade do período, até 2016, são 5 mil hectares. Quer dizer que dos 50 mil hectares que eram floresta em 2000, que hoje estão como soja, 90% foram convertidos antes da moratória. O que mostra que a moratória teve um efeito muito forte, né? Mas ainda assim, tem uns camaradas que passaram. E hoje a gente consegue identificar isso. Nessa ferramenta a gente consegue dizer assim, onde estão os 5 mil hectares que furaram, digamos assim, que furaram o acordo. E dá para cruzar lá com o dado da propriedade e dizer, esta propriedade aqui, aquela propriedade ali. Então, assim, ferramentas tem para fazer isso. Então, isso não impediu que Sinop fosse um dos municípios com maior crescimento no estado do Mato Grosso, né, nesse período. Renda, todos os indicadores estão subindo, assim como os municípios vizinhos, né? Então, e a produção de soja como um todo no país cresceu. E a produção de soja cresceu, embora tenha todo o problema do Cerrado, né, que é uma outra questão. Que aí vazou do Cerrado. Por isso que a gente quer fazer a moratória do Cerrado também, né, agora. Mas aí um pouco da ideia para contar, assim, a história que você tem para contar é que a moratória funcionou e a soja do Brasil não desmata a Amazônia, digamos assim, essa história que você quer contar. Então, acho que é uma história positiva para todo mundo, né? Você reduziu o desmatamento associado, aumentou a produtividade, o uso da terra naquela região, teve a soja também tem uma imagem melhor e tal. Então, agora eu imagino fazer isso para o Brasil. O produto não é a soja, o produto é o Brasil. Mas, Tasso, e aí pegando o exemplo da soja, então você não fica aí justamente com um sinalzinho de que uma moratória para todo o país e para todos os produtos poderia dar errado? Porque a soja parou de desmatar a Amazônia, mas é isso que você falou, ela foi para o Cerrado, e aí meio que compensou, né? E se não tivesse essa válvula de escape, será que realmente ia rolar esse aumento de produtividade? Então, eu até arrisquei nessa coisa a falar assim, porque por um artigo escrito pelo André Meloni, foi meu colega de faculdade, a gente estudou junto, e ele é o presidente da ABIOV, que é a Associação dos óleos vegetais, da indústria de óleo vegetal, né? E aí ele mostra alguns dados para dizer que muitos dados para mostrar que depois de 2008 e tal, que a maior parte do que está acontecendo com a soja hoje é a conversão de pastagem ou áreas que já estavam abertas. No caso do Cerrado, ele tem um processo em curso e tal. Mas o que a conta mostra é que é mais barato, do ponto de vista da atividade, da operação, é mais barato você fazer uma conversão de pasto e fazer o processo do que você fazer o desmatamento. Por que o desmatamento, nesse caso, compensa? Porque a terra, com o cerrado e a floresta, vale muito pouco. E ela valoriza quando você desmata. É uma coisa absurda, mas... Assim, absurda do ponto de vista, para quem olha para a floresta, o valor que ela pode ter, parece absurdo, mas na conta econômica do sujeito que está ali faz sentido. Então, você entra numa área, compra ela muito barato, desmata, ela valoriza e você ganha na valorização. Então, você compensa na valorização pela terra. Você comprar um pasto é mais caro do que comprar uma área de cerrado. Então, o que a gente imagina, quando você faz a moratória, o que ela faz é que ela tira da conta a área de fronteira.
Então, você tira da conta a área de fronteira. A área de fronteira você não vai poder usar, pelo menos daqui até 2030, certo? Então, a conta é como eu opero de uma outra maneira a partir da conversão de área de passagem. Isso é bem prático, eu estou falando uma coisa, né, tipo, como é que funciona em São Paulo? Em São Paulo é o seguinte, tem lá a geração anterior, né, o senhor lá, vaqueiro, né, vaqueiro não, pecuarista, pá, né, 400 e tal. Aí, os filhos, né, a nova geração fala, pô, pai, dá esse negócio aí de boi aí, pô, um boi para hectare, não, assim, ó, a cana está chegando, vamos arrendar para a cana. Pô, é muito melhor, dá mais grana, vamos arrendar para cana. Aí o pai, não, eu sou pecuarista, não quero negócio de cana não, negócio de pecuária, tal. Então tá bom, então, vamos ver o seguinte, a gente arrenda ali, mas a gente põe os seus bois, a gente põe numa área um pouquinho menor, mas você continua sendo pecuarista. Assim, é uma disputa que é econômica também. Que assim, se a cana está vindo, e eu posso ter mais renda com a cana, eu não posso manter a atividade pecuária com uma renda mais baixa. Então eu tenho que melhorar aqui também. Agora, se eu tiver a válvula que é mandar para outro lugar, eu não faço essa melhoria. Eu ponho tudo de cana, certo? Ponho tudo de cana e mudo meus bois para um lugar onde a terra seja mais barata e não tenha competição pela cana. Então, a restrição, e essa restrição existe em São Paulo por quê? Por causa da Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica foi aprovada lá em 2006, se não me engano, 2006, né? E ela basicamente proibiu o desmatamento na Mata Atlântica. É muito difícil ter qualquer coisa de desmatamento na Mata Atlântica. Então, ela criou uma restrição. Não está na cabeça de ninguém que eu vou expandir alguma coisa sobre a Mata Atlântica. Resultado, quem tem, o que tem, e o resto a gente vai ter que trabalhar com a produtividade. Eu acho que a gente tem que criar essa restrição, que é virtual nesse caso, né? Eu não vou criar uma lei que proíbe o desmatamento no Brasil inteiro, mas você pode sim ter uma moratória. Né? Aliás, tem um projeto de lei em discussão no Congresso sobre isso. Nesse Congresso do jeito que está hoje, não vai passar isso nunca, mas assim, tem uma ideia de você poder enxergar esse futuro sob uma ótica de... Agora, Tasso, esses mapas que você mostrou para nós agora há pouco, né, tanto no caso de São Paulo quanto de Mato Grosso, são mapas gerados com a ferramenta que você coordena, né, o mapa de biomas, que permite entender, né, assim, numa escala pequena, as áreas que deixaram de ser floresta e viraram campo agrícola, ou deixaram de ser floresta para virar pastagem. Queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa ferramenta, como é que esses dados são gerados. Esse dado a gente começou a gerar para responder uma pergunta trivial que eu tinha do outro projeto, que a gente estima as emissões. E para você estimar as emissões dos chamadas mudanças de uso da terra, eu faço o seguinte, eu faço um mapa do tempo zero, ano 1, por exemplo. Aí eu faço um mapa no outro ano, da mesma área. Aí eu ponho um mapa sobre outro e vejo onde houve mudança. Aí gera um mapa só de mudança. Assim, aqui houve uma mudança, aqui houve aqui e tal. Aí cada mudança, no caso, uma mudança. Pode ser floresta, passou a ver. Floresta para pasto, de pasto para agricultura, de pasto para cidade, de cidade, todos os possíveis. É uma matriz, assim, de para. É uma matriz. Cada uma dessas mudanças tem um fator de emissão. Significa que, ou de remoção, né? Por exemplo, se sair de um pasto para um reflorestamento, remover o carbono. Capturando o carbono. Então, essa matriz, você tem que fazer essa matriz para o país inteiro, para poder calcular as emissões. Como a gente não tem esses dados, não existe mapa de uso da terra, nenhum país do mundo tinha mapa de uso da terra contínuo, tem assim, você faz a cada 10 anos, uma coisa assim, a gente não conseguia fazer. Então, a forma como a gente faz a estimativa, não só a gente, o governo faz assim, os vários países fazem assim, usa o desmatamento como uma proxy, né, para você dizer, olha, como o desmatamento é a principal fonte de emissão, eu vou dizer que, de acordo com a variação do desmatamento, varia as emissões como um todo. Cria um fatorzão de emissão e assim que é feito. Só que quando o desmatamento é muito alto, a proxy é boa, né? Se o desmatamento começa a cair, a proxy fica ruim, porque aí os outros fatores podem ser mais importantes. Então, isso está me incomodando muita gente, porque a gente não sabe se o dado é um dado que está funcionando, se ele é real, etc. Então, a gente falou, não, vamos produzir esses mapas. Então, o que a gente faz é um trabalho meio... que é uma inovação. A inovação é você fazer isso em larga escala, fazer mapa de solo. Então a gente pega as imagens de satélite do Landsat, que é um satélite que quem assistiu King Kong, né? A última versão do King Kong conta a historiazinha lá do Landsat, porque o filme começa que lançou o satélite, né? E aí é verdade, tem várias áreas do mundo que foram mapeadas depois que tinha um satélite, porque nem sabia que tinha uma ilha lá não sei aonde. Tal. Aí uma dessas ilhas é a ilha que tem o King Kong. Né? Então tem o cara lá do Landsat, tal, da missão. Tal. Então esses satélites foram lançados nos anos 70 e a partir de 85, é uma coisa incrível, mas desde 85 existe um satélite, uma série deles, né, que eles vão sendo trocados,
que fica rodando a Terra, e ele vai, a cada 7 a 14 dias, eles tiram uma foto de todos os lugares do planeta, com resolução de 30 metros. Isso fazem 33 anos. É uma coisa totalmente louca. Ninguém sabia nem como processar essas imagens. Eles faziam essas imagens, guardavam, arquivavam lá. O Brasil teve um papel importante nisso, porque o INPE, o satélite não tinha nem capacidade de você baixar as imagens. Não tinha estação terrestre em todos os lugares. Então, o Brasil fez uma estação e o INPE que baixava as imagens aqui. Quando passava aqui, o satélite passava em cima do Brasil, baixava as imagens e aí mandava para os Estados Unidos para poder arquivar lá no Serviço Geológico Americano. Mas então, a gente tem essa coisa, existem essas imagens disponíveis. Até 2008 elas eram pagas, e a partir de 2008 elas passaram a ser disponibilizadas gratuitamente. Então, tem algumas plataformas no mundo que tem isso. Uma dessas plataformas é uma plataforma da Google, chamada Google Earth Engine. Então, a gente montou uma parceria com a Google, são várias instituições, são universidades, empresas e ONGs no Brasil, distribuídas no país, e a gente opera. Basicamente, a gente pega essas imagens de satélite que estão todas lá na Google, a gente limpa elas de nuvem, não sei o quê, monta mapas anuais do Brasil. Então, para cada ano no Brasil, a gente tem um mapa, que é uma imagem de satélites com a menor quantidade de nuvens possíveis, e aí a gente treina algoritmos para que eles automaticamente identifiquem os tipos de uso da Terra nessas imagens. E essa que é a grande diferença do método tradicional. Para fazer mapeamento tradicional, você faz a identificação visual. Por analistas humanos, né? Então, por exemplo, um mapa desse, que a gente fazia a cada 10 anos no Brasil, ele custava $3 milhões, envolvia 90 pesquisadores, e demorava 18 meses para fazer a primeira versão. Aí depois você encontrava algum erro, tinha que corrigir todo, deu 2 anos. A gente está fazendo com $5 milhões, com essas instituições, dá umas 70 pessoas envolvidas. A gente vai fazer, terminar agora, 1º de julho, 33 anos, contar toda a história do Brasil, pixel por pixel. Cada pixel de 30 metros tem a historinha dele. São 9 bilhões de pixels no Brasil. Então, o que a gente faz é uma linha de produção, são 20 mil servidores na Google que operam, tudo na nuvem, né? Não tem nada mais na nuvem, né? Então, um monte de gente que programa, não tem muita essa coisa, não. E aí o que a gente faz é gerar um mapa para cada ano. E esse mapa você pode... De 85 para cá, então, é isso? De 85 para cá. A gente já está no ar, que a gente botou como experimento, de 2000 a 2016. E a gente vai lançar até julho, comecinho de agosto, a gente vai lançar de 85 até 2017. Então, para todos os anos, você tem o que foram esses pixels. E depois a gente faz uma coisa que você pode comparar qualquer ano, qualquer par. Então, você vai lá e escolhe, eu quero comparar 2002 com 2007, que é aqui no meu quintal. Que são essas comparações que a gente estava vendo agora. E aí você pode fazer isso. Aqui a gente não botou comparação, aqui está só os mapas. Mas tem uma ferramenta no site lá que você liga lá, ele compara e dá o depara. Por exemplo, se ele compara 2 mapas e gera um mapa. Um mapa de onde teve mudanças. Uhum. Aí você pode olhar essas mudanças numa matriz ou num gráfico, e aí você fala assim, aqui era... Tanto de floresta virou agropecuária. Aí você clica lá e ele mostra no mapa onde estão as áreas que tiveram aquela conversão naquele território que você queria. E essa ferramenta foi bolada para... Eu queria só calcular as emissões, né? Mas aí, obviamente, que a ferramenta ela tem muitas aplicações. Tem umas coisas curiosas. Tem o pessoal aqui da Fiocruz, no Rio, eles estão fazendo a Marcia Chano, que é ótimo, um trabalho super legal, que eles pegam os dados que a gente produziu e aí eles cruzam com os dados de febre amarela, tanto da dispersão do vetor, do mosquito, e dos macacos, porque o macaco é um indicador e tal. Então, eles estão tentando entender como que a mudança que tem no uso da terra, a configuração do uso da terra, afeta esses 3 fatores. E aí, com isso, você pode programar melhor como que você vai fazer as suas campanhas, onde você tem que priorizar e tal. Então, tipo, aplicação dele. Eu não tenho um monte de aplicação, não tenho nem ideia. Eles vão fazendo todo o negócio da onça do Pantanal lá, que eles começaram a ver, eles têm um monte de onças no Pantanal que tem colar, né? Assim, então eles acompanham para onde ela vai e tal, e faz exame de sangue todo ano. Pra ver. E aí eles começaram a ver que nos últimos anos que as onças estão contaminadas por mercúrio, que é um problema, porque ela é o topo da cadeia alimentar e tal. Então, agora, essa mesma coisa, eles cruzam os dados que a gente produziu com onde a onça andou. Aí eles acharam que tem 2 áreas de mineração, novas de garimpo, lá nas bordas do Pantanal, e depois de contaminação também com
agroquímico. E as onças estão andando nesses lugares. Então elas estão se contaminando por isso. Então, tem aplicações de todo tipo. Mas aí, voltando para o nosso problema do desmatamento, de que forma ter esse volume de dados enorme? O Tasso citou o INPE, não sei se todo mundo sabe, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, é um órgão federal, e ele é quem responde pelo desmatamento, pelos dados oficiais do desmatamento da Amazônia, né? Quer dizer, a gente já tinha esses dados, agora com o Map Biomas tem muito mais dados dessa mudança do uso do solo. Como que isso ajuda ter isso em mãos? Como que elucida aí caminhos para, por exemplo, conseguir conter esse desmatamento ou trazer respostas para falar, dá para ter uma moratória? Né? Como que isso te ajuda a responder isso? Deixa eu emendar, tá, uma pergunta da Giovana, justamente como você mencionou o INPE, né? Como o Brasil já produzia esses dados oficialmente, explica também para o pessoal por que é importante a gente fazer de novo, né? Calcular ter de novo esse dado paralelo, né? A gente não tem o objetivo de calcular o desmatamento. Aliás, não tem dado de desmatamento. Se você olhar lá, ele não fala de desmatamento. Ele te dá o dado. Se quiser calcular o desmatamento, você calcula. Até porque desmatamento é um conceito amplo, né? Você pode ter desmatamento... Se eu falar, o que é desmatamento? Cada um vai responder uma coisa aqui. Porque desmatamento depende se você incluiu floresta e outras coisas ou não. Pode ser desmatamento bruto ou líquido. Qual que é a diferença? O bruto é tudo que eu perdi. Mas se eu descontar o que cresceu de floresta, seria desmatamento líquido, né? Ou se você está falando de desmatamento de floresta primária, ou desmatamento de floresta secundária, tudo isso faz muita diferença, tanto para emissão quanto para pensar do que você está falando. Né? O que você está perdendo. Do que você está perdendo e tal. Então, a gente não... são propósitos diferentes, né? Mas o que o INPE faz, que é uma coisa fundamental, foi fundamental na história ele ter feito, né? O PRODES, que é uma contabilidade de quanto a gente vinha desmatando na Amazônia, o PRODES, que ele dá uma informação anual, ele é uma informação pretérita. Ele vai te dizer, olha, já aconteceu a desgraça. E eu estou só te informando que a desgraça foi essa que aconteceu, melhorou, piorou e tal. Mas ele não te dá a informação para você agir imediatamente para estancar o problema. Daí, em 2005, foi criada uma ferramenta para fazer isso, chama DETER, que é o Sistema de Detecção em Tempo Real, Desmatamento, que era mensal, agora, atualmente ele é quase semanal, né, de dados. Ele é uma plataforma aberta, digamos assim, a comunicação dele é muito boa, não, mas está lá os dados, se você tiver um pouco de paciência, você pode estar. E o que ele faz ele dá alertas semanais. Então, no primeiro momento que lançou, quando era mensal, ele fez uma enorme diferença, porque era, naquele momento, o jeito de você operar é ir no campo, certo? E o IBAMA e os órgãos, ele era principalmente o IBAMA nessa época, mas também os órgãos estaduais, eles iam meio que aleatoriamente, eles iam onde eles achavam que tinha desmatamento, saía de carro, né, ou de helicóptero, para ver se ele achava o negócio. Ele, quando ele viu um desmatamento, descia lá para ver e tal, era assim que funcionava a operação. Quando entrou o DETER ele deu um salto de qualidade gigantesco para o governo, e foi dizer o seguinte, olha, eu estou te dando a informação do que aconteceu no mês passado. Nesse mês passado, o desmatamento está acontecendo em tal lugar. E o desmatamento não é um processo que acontece da noite para o dia. É da noite para o dia, da noite para o dia, da noite para o dia, por alguns dias. Para você desmatar realmente uma área que você consiga, inclusive, enxergar animais satélites. Então, com isso, o IBAMA e os órgãos puderam priorizar aonde é que eles iam, fisicamente. Então, a operação era isso. Literalmente, você pegava a imagem que vinha lá e dizia, ó, aqui nessa região aqui tem uma coisa acontecendo, vá lá. E aí, a turma ia lá, parava e tal. Isso permitiu você estancar processos de desmatamento grandes. Quer dizer, ele estava começando um desmatamento, você ia lá e estancava ele antes dele continuar. Isso ajudou muito nessa queda importante. O desmatamento caiu. Chegou a ter um pico de 2,7 bilhões de hectares no ano na Amazônia, e chegou no ponto mais baixo, chegou a 400 mil, quase 400, 500 mil hectares. É uma diferença muito grande, né? É a maior redução de emissões de gás de efeito estufa feita por um país em qualquer momento, medido na história, né? Então, essa é uma coisa super importante. Só que ele bateu um pouco no limite da capacidade de você poder agir, ir a campo e resolver o problema. Então, o que a gente está passando agora é para uma fase que a gente tem que passar para a fase da placa do carro, que eu falo, entendeu? Que é tipo o radar, né? O radar é o seguinte, ele não precisa ir atrás de você, o policial não tem que te parar, nada, vai chegar pelo correio, não é isso? Chega lá o negócio, antes até o pessoal até recorria da multa, né? Atualmente não adianta recorrer, porque tem a placa do carro lá, ué, tirou a foto, não tem mais como sair. Então a gente fica pensando assim, o que é o equivalente a você fazer a placa do carro no caso do desmatamento? Para quê? Para eu poder multar remoto. Se eu vi lá um negócio, tá um desmatamento, eu tinha que poder fazer isso aqui, ó. Veio o desmatamento,
uma boa resolução. Comparo com o dado do licenciamento, para ver se tem autorização ou não tem autorização. Comparo com o dado de propriedade que está no cadastro ambiental rural, que já existe e está disponível. Ah, está errado, mute-se. Tem CPF, tem tudo lá, está tudo pronto lá para você fazer. Tem 2 caras, um em cima do outro, que tem esse problema, né? Multa os 2. É um bom jeito de saber quem que é o dono, certo? Porque o dono vai reclamar, né? O outro vai não era comigo mesmo, eu vou mudar uma área. Então, para fazer isso, a gente está até a semana que vem a gente vai estar todo mundo que trabalha com monitoramento, o pessoal do IBAMA, do Serviço Florestal, do INPE, enfim, um bocado de gente vai estar junto lá em Belém. A gente vai pensar exatamente isso, como a gente pega todos esses dados que tem já de monitoramento, onde não tem, tipo Caatinga, Cerrado, que não tem dados mensais, e a gente juntar esse negócio num pacote e criar uma maquininha que vai pegar todos esses alertas que são feitos e a gente vai ler eles em imagens de altíssima resolução. E aí mesmo você identificou que aqui tem um desmatamento. Vamos agora transformar isso numa foto na placa do carro, em alta resolução. Corre para trás, corre para frente, acha onde tinha a floresta e onde começou o desmatamento, tira as fotinhas, faz um laudo, e aí isso serve para você fazer tudo remotamente. Então a ideia de gerar escala e poder, por isso que ter um upgrade nesses sistemas de monitoramento, é a gente ser capaz de gerar isso na escala necessária. Agora, isso vale também para a regeneração, né? O IBAMA não aprovou um negócio aí que é conversão de multa em reflorestamento. Você pode não pagar uma multa ambiental e você converte ela em reflorestamento. Então, você tem que monitorar o reflorestamento. Só que, pelas técnicas atuais, para você monitorar uma regeneração, você só enxerga lá na imagem de satélite 4 anos depois que você plantou. Não adianta, porque daí o cara tem que monitorar todo ano, certo? Então, o que a gente está desenvolvendo aí, com esse mesmo grupo e tal, é uma tecnologia para fazer isso semestralmente. Cada 6 meses eu consigo dizer onde está plantado, onde não está plantado. Aí isso viabiliza você monitorar o cara que está fazendo a compensação ambiental. Então, tem bastante coisa para fazer com esse tema, né, de uso da terra, com essas novas... E barato, que é o mais importante, né? Fazer um esquema que seja muito barato. Porque fazer operação de campo, nesses casos, é muito caro. E não adianta nada, porque você vai lá, certo? Quando você vai chegar lá com o helicóptero, não sei o quê, todo mundo some. Você aparece lá sozinho, lá tem um monte de boi. Às vezes tem boi. Muito boi. Se você achar um trator, você queima o trator, né? Que é a operação que se faz hoje. A gente até fez uma operação, uns anos atrás, a gente fez com o Mink, né? O Mink é doidão, boi né? Como que é? Boi pirata. Né? Ele chegou lá, quando ele chegou, uma semana que ele estava lá, aí o que tem para fazer aí? Aí ele falou, estamos fazendo aqui uma operação, a gente está querendo aprender boi. Porque daí se a gente aprender o objeto, que é tipo o carro, né? Se você comprar um carro roubado, você pode até não ser processado por receptação de... Né, porque é boa fé, né? Comprei, não sabia tal. Mas com certeza com o carro você não fica, certo? O carro você vai perder. Né? Então a gente pensou a mesma coisa. Falei assim, a gente vai lá e vai numa área bem significativa, assim, dentro de uma unidade de conservação, com desmatamento ilegal, cheio de boi. Vamos aprender o boi. Porque aí a gente vai gerar um prejuízo enorme para quem estava fazendo. Aí dá o sinal, né? E fizemos a mesma operação. Foi uma trabalheira, rapaz. Vaqueiro e tal. Aí tinha negócio de marcar o boi com a tinta e não sei o quê. Aí tinha que leiloar o boi. Mas a ideia é um pouco isso. A gente podia fazer isso... Você pode fazer isso, não vai remotamente, né? Tasso, falando em boi, estão chegando aqui perguntas do público. A Juliana propõe o seguinte, quer saber o seguinte, você não acha que conscientizar para o brasileiro adotar uma alimentação vegana não ajudaria o clima? Você é vegano? Aproveito para complementar a pergunta dela e te pedir para explicar um pouco qual é a reação entre, né, o cardápio de cada um e o aquecimento global. Não, é interessante o seguinte, porque eu não... eu sou vegetariano, atualmente sou vegetariano, mas faz um ano. Eu para ficar vegetariano, primeiro eu fiquei vegano 2 meses. Mas não por isso, a estratégia era, eu pensei o seguinte, vai ser difícil ficar vegetariano, porque eu gosto, né, da coisa e tal. Aí eu pensei, eu falei, se eu virar vegano primeiro, daí eu vou restringir tudo. Na hora que eu voltar, né, voltou o queijinho e tal, eu vou achar que tô no paraíso. E deu certo. Né? Boa tática. Agora eu sou... mas assim... tem várias razões. Tá? Eu acho que a reduzir o consumo de proteína animal, mas especialmente a proteína, né, da bovina e até aves também, né? Ela tem várias razões porque é bom para a saúde, é bom para o planeta, né, para coisa e para os animais, né? Digamos assim, também, né? Bom para o planeta, explica melhor um pouco por que é bom para o planeta comermos menos carne. A pecuária, a pesca, assim, o problema é que a gente tem
no caso do peixe, o problema não seria... Se a gente fizesse um manejo de pesca bem feito, ele não seria um problema. A gente conseguiria manejar, mas a gente não consegue fazer. Então, hoje, na maioria das espécies, a gente tem sobrepesca, e onde a gente tem criação de peixe, tem muitos problemas ambientais também. Mas a pesca você consegue enxergar uma solução boa. No caso da pecuária é complicado, porque o animal ele é muito pouco eficiente. Então, a conversão de água e alimento em proteína, que no final das contas é o que te interessa, é muito baixa. No pescado não, ele é muito mais alto, mas no caso da proteína é muito baixa. Né? A boi é muito baixo. Então, você consome muito recurso para produzir o raio da proteína. Então, não é mais fácil você consumir a proteína antes de chegar no boi? Então, tipo assim, então faz sentido. Então, eu acho que, mas o que vai resolver isso não vai ser tentar convencer todo mundo a virar vegetariano. Acho que vai ser difícil. Eu acho que o que vai acontecer é que realmente esses produtos que eles são, digamos, imitam, né, ou que substituem a proteína animal, parece uma coisa assim, conversa de, né, mas é muito rápido. Eu já experimentei o tal trabalhando, né, na carne sintética, né? Eu experimentei numa reunião de TED teve lá, tinha lá e eles não falavam. Você ia lá e comia as coisas, não sei o que e tal. E você tinha que adivinhar o que estava certo, se não estava. Então. Se era de laboratório, e não tem como saber. Não, você comer um hambúrguer feito com a carne do laboratório lá, tá certo que custou $1.000 cada bife. Mas a boa notícia é que há 3 anos atrás custou 100 mil para fazer um. Então já Agora, então, Tasso, eu acho que é igual a energia solar, assim, no ponto de vista prático, assim, é igual a energia solar. Ele vai ter um ponto assim que vai virar uma coisa assim meio óbvia, assim, meio comum, vai ser muito barato, vai ser mais barato do que você produzir e tal, e vai ter isso. Mas, Tasso, tem uma coisa interessante também, assim, para não ser tão radical e todo mundo ter que virar vegetariano, é que a própria intensificação da pecuária, né, a hora que você coloca mais gado num mesmo hectare e você faz algumas técnicas de manejo, você também consegue reduzir a emissão desse gado, né? Então, tem coisas ali que é possível fazer de melhorar a pecuária, de não aumentar o desmatamento e, ao mesmo tempo, você ter um gado menos emissor aí. Acho que é o problema da transição, né? A gente não consegue resolver o problema da noite para o dia, por lado do consumo. Aliás, tem uma questão seguinte. É que eu lembrei aqui do churrasco, né? Porque o churrasco é incrível, né? Porque o churrasco é carvão, certo? Que muito ainda vem de floresta nativa, é carvão, é a carne e a cerveja. Você não sabe, cerveja, mas de resíduos é o que mais emite. Que a indústria de cerveja, o resíduo da indústria de cerveja... Você vai fazer ficar culpado agora, o churrasco de domingo, Tasso. Então, tipo, o churrasquinho do final de semana, quando você tiver cerveja... Então é vegano sem tomar cerveja. E não adianta fazer churrasco de berinjela, porque daí você queimou, né? Então, assim, mas assim, respondendo a sua pergunta, é verdade, porque se você pensar na transição, tem um dado curioso, assim, se vocês entrarem lá na plataforma do SEG, de estimativa de emissões, tem um dado curiosíssimo, que é, num ano de recessão, que foi o ano de 2016, fortíssima recessão, as emissões do Brasil cresceram. E aí você olha lá, aumentou a emissão por exemplo, da pecuária, da agricultura. E é meio contraditório, mas está em recessão, então vai reduzir, né? A produção reduz a emissão, mas não é verdade. Por quê? Porque o que aconteceu? O pessoal consumiu menos carne. A gente produziu menos carne, abateu menos animais, tem mais animais. Então o efeito é inverso. Então se no mundo hoje todo mundo parar de consumir carne, as emissões vão aumentar e muito. Por que ela vai aumentar e muito? Porque, primeiro que os bichos continuam reproduzindo, né? Verdade? O maior rebanho de bovino do mundo está onde? Na Índia. Né, que não come carne, certo? Então, e quem é o maior exportador de bife do mundo? A Índia, de búfalo, né? Mas exporta mais carne do que o Brasil. É interessante, né? Então, o que acontece ali é, se você para todo mundo para, os animais ficam mais velhos. E o animal mais velho emite mais. Então, assim, tipo, o bezerro emite X. O novilho, né, que é 1 a 2 anos, emite 2X. E o adulto emite 3X. O que acontece no Brasil é que a precocidade dos animais aumentou muito. Então, se você abatia, há 20 anos atrás, você abatia os animais com 3 a 4 anos, mais perto de 4 anos de idade. Né? Hoje você está batendo com menos de 2 anos.
né? Você já está fazendo. Então ele emite menos também. Então, quando eu deixo. Por que o gado leiteiro emite mais? Porque a vaca Fica mais tempo. vive muito mais anos e a maior parte dos animais são adultos, então emite mais. Então, se você simplesmente fizer um movimento de parar de consumir carne, o efeito vai ser inverso, vai aumentar as emissões, né? E vai aumentar o consumo de água, tudo isso vai aumentar ao mesmo tempo. Então, só tem duas soluções. A primeira é churrascão, um mega churrasco, come todos os animais, entendeu? E segunda-feira vivemos vegetariano. Essa aí, pô, já, né? Matou. Mas aí é carne para dedéu, né? Tipo, é muita carne para comer. Então, Haja cerveja. Esse aí não haja cerveja, né? Aí não vai dar, esse aí não vai dar. Então, assim, qual que é o jeito? O jeito é a gente mudar a forma como a pecuária é feita. E aí, eu defendo isso mesmo. Eu falo, eu acho que a via da gente fazer isso não é a via do vegetarianismo nesse momento, porque eu preciso da pecuária, da atividade pecuária, para poder recuperar as áreas que a pecuária ocupa. Então, uma área que tem um pasto degradado, como a área é muito grande, ela não vai ser ocupada por agricultura no curto prazo. A agricultura vai crescendo conforme tem a demanda. A área de pecuária, se eu não tiver uma demanda daquela atividade econômica para poder recuperar aquela área, a área permanecerá mais e mais e mais e mais degradada. Que é exemplo, o Vale do Paraíba. Certo? Você pega aqui de São Paulo a Dutra, região mais valiosa do Brasil, e aquilo é uma desgraça. Tem até um filme, né? É tipo daqui desse setor aqui, não? É daqui, né? O filme, tem um filme, né, sobre esse tema. Marco Sai, né? Acho que alguém. Enfim. E que mostra muito bem isso, né? Como é que foi destruída essa região. Como é que essa região foi recuperada? Com uma atividade econômica que, no caso, foi plantio de floresta. Então está sendo recuperada com plantio de eucalipto, pinos, essas coisas nessa região. Mas, para o caso da pecuária, o que acontece? Se eu tiver a atividade pecuária ainda pujante, eu consigo fazer aquela transição, que é, eu deixo de ter um boi por hectare, eu vou botar 3 bois por hectare. Ao contrário, é meio contraintuitivo. Se eu botar 3 bois por hectare, em vez do pasto se degradar e emitir carbono, eu começo a acumular carbono no solo. Por quê? Porque quando eu faço essa gestão que o animal ele vai circular pela área, o pasto vai crescer, ser comido, cresce de novo, é comido, cresce de novo. Então, a produtividade primária, que é o quanto ele vai produzir de biomassa durante o ano, é muito maior do que o pasto ficando lá sendo comido e nem começa a crescer, já come de novo. Uhum. Ele vai se degradando. E para ele crescer, ser comido, a mesma coisa acontece para baixo. Então ele acumula um monte de carbono no solo. Então, olha que louco. Se eu botar 3 bois por hectare, o resultado de captura de carbono no solo, que os dados da Embrapa estão mostrando, ele compensa a emissão dos 3 bois. Caramba. Entendeu? Tipo, ele vai compensar não só daquele que estava lá, ele vai compensar dos 3 bois que eu coloquei ali. Então, dá para a gente fazer uma revolução nessa área. No Brasil dá para fazer essa revolução, né, que a gente já tem a tecnologia para fazer e tal, da gente, num prazo realmente curto, você pode fazer isso num prazo de 5, 10 anos, transformar toda a agropecuária que está sobre áreas degradadas ou de baixa produtividade, para que elas para esse setor se transforme num setor captador, de captura. E eu acho que esse é o tempo em que também essas novas tecnologias vão controlar um pouco a demanda. E aí eu acho que com o tempo a gente vai ajustando isso, certo? Porque carne você pode resolver com isso, mas dificilmente a gente vai resolver a questão dos laticínios, né? Uhum. Porque aí é uma outra pegada também. Né? Tá, eu queria mudar ligeiramente o foco do assunto, eu queria falar um pouco de jornalismo agora. Eu sinto a gente que vem cobrindo o clima, né, Giovana, há anos e anos. Eu fico com a impressão, às vezes, que a gente está girando em falso, porque a gente está sempre dando as mesmas notícias. Olha, o mercúrio está subindo, as calotas polares estão derretendo, o mar está subindo, sem que isso tenha, muitas vezes, sem que eu consiga perceber, na parte do público, um aumento do sentimento de urgência em relação ao problema do aquecimento global. Então, aqui, cito aqui, sem qualquer juízo de valor, uma notícia que eu li essa semana. O título era Contribuição humana para as mudanças climáticas é inegável, avaliam cientistas. Que é, enfim, uma mensagem que os especialistas vêm transmitindo que a gente deu essa manchete há pelo menos 2 décadas. Eu me lembro de dar essa manchete no Estadão em 2007. Exato. É inequívoco, né? Então, assim, o que você acha que a gente precisaria fazer para convencer o público da urgência desse problema e para criar... Enfim, e fazer o público pressionar as autoridades, as empresas, enfim, para que de fato a gente comece a ver Tem vários versos. Acho que o primeiro é o seguinte: quando você tem um tema que ele vai virando um consenso,
ele também ele é meio que anestesiante, certo? Então, tá bom, já entendemos, é um problema, vai ter um problemão aí e tal, e todo mundo reconhece, o desmatamento tem que acabar o desmatamento, tal, e aí ele vira, é quase que as pessoas começam a ficar numa certa indiferença, assim, com o problema, né? É um problema que está ali, eu não tenho muita coisa que eu possa fazer diretamente ali e tal, e ele vai se tornando o que, acho que a Marina fala muito bem, se ela usa uma palavra que eu gosto muito, que ela fala que é consenso oco. É um consenso, mas é oco, porque ele é um consenso, todo mundo ali e tal. E eu acho que, de certa forma, isso aconteceu com o desmatamento. Eu acho que depois daquela fase da grande queda do desmatamento e tal, depois de um certo tempo ele virou esse tema. Todo mundo, quando você fala desmatamento zero, todo mundo, opa, desmatamento zero, aí show e tal. Mas na hora que você vai falar de fazer as ações práticas para isso, elas primeiro estão muito distantes da área urbana, onde está 85% da população brasileira. Então, quem vai decidir sobre os temas que são os temas fundamentais para isso estão lá hoje em grande medida estão no Congresso, digamos que não é um Congresso assim muito favorável, né? A gente virou moeda de troca, né? de qualquer coisa, né? Para a bancada ruralista. Então, a gente está meio que anestesiado sobre esse tema. Acho que é uma coisa. A segunda é que tem, na lista de prioridades do brasileiro hoje, principalmente nos últimos 3 anos, assim, tem um zilhão de coisas antes. A mesma coisa nos Estados Unidos e tal, né? Dado o contexto, assim, tem um monte de coisas que estão ali como prioridades. E você falar de uma coisa que é um problemão e tal, mas... Não parece imediato. Então, infelizmente, você só consegue falar sobre isso atualmente, né? Você consegue falar sobre isso quando você tem um evento extremo, e aí você liga uma coisa a outra, né? Eu acho Embora muitas vezes os cientistas relutem, né, em fazer essa associação causal. Mas eu acho que tá cada vez mais fácil. Mas você consegue fazer, né? Consegue falar, e você consegue falar sobre coisas também do tipo, ou evento extremo, ou quando você tem uma coisa de oportunidade, né, como a energia solar, a energia eólica, que você faz essa ligação sobre, quer dizer, como um acessório, né? Pô, isso aqui é muito legal. E além disso, tem essa questão aqui da... Então, eu acho que esse é o problema que a gente vive hoje, assim, o circunstancial dos últimos 3, 4 anos, e provavelmente a gente vai ter um tempo ainda com isso. Mas um problema que está, falando de jornalismo, né, que está subjacente a esse tema, e que eu percebo isso nas diferentes abordagens de problemas que estão relacionados a isso nos diversos, né, nos diversos órgãos e tal, é a seguinte, é que não mudança climática, mas o tema de sustentabilidade como um todo, ele está numa categoria que ele deveria ser uma categoria de princípio. Então, não existe um lado e outro, só existe um lado. Né? Para mim, ele está nessa mesma categoria que está a democracia, que está a liberdade de imprensa, que está a livre iniciativa. Né? É nessa categoria que ele está. Né? E eu acho que o desmatamento, na verdade, a sustentabilidade tinha que estar nessa mesma categoria. E estando nessa categoria, você não relativiza. E hoje sustentabilidade é um tema totalmente relativizável. Né? Então, eu faço assim, eu vou discutir o desmatamento zero. Aí eu boto um a favor e um contra. Não é isso? Né? Bota lá uma coluna de um, uma coluna do outro. Se é bom, se é ruim, tal, né? Eu vou discutir se vai ter a área de pressão permanente ou não vai ter área de pressão permanente. Se a gente vai reduzir isso, aquilo, tal. Ele todo é relativizado. E ele é relativizado ainda de uma forma perversa, que é a forma do... Como não tem muito espaço, né? E o jornalismo, acho que aprende isso, né? Tem que dar os dois lados, né? Ou 3, se tiver 3 lados, né? Tem que dar. Aí dá 2, aí você dá metade para cada um. E aí fica parecendo que é um tema que tem mesmo essa dualidade. Tem o contra e a favor. Eu uso às vezes quando eu dou palestra assim em escola, eu mostro isso, né? Eu tenho uma página de jornal dos anos 2 anos antes da abolição da escravatura. Né? E aí o que ele tem? Ele tem esse debate no jornal. Entendeu? Tem lá uma coluna a favor e uma coluna contra. Né? Não era nem isso, era aquele a lei do ventre livre. Acho que é isso. Que é as que veio antes, né? E aí, mas o que importa é o seguinte, tinha um debate no jornal, entendeu? Esse debate é absurdo hoje a gente falar dele, certo? A gente não vai falar sobre esse debate, é totalmente absurdo. Então, eu acho que a gente, no futuro, vai olhar para trás pensando nisso, de que esse debate é um debate que ele beira, no futuro a gente olhar para trás, vai beirar o absurdo a gente estar tendo esse tipo de conversa. Então,
Mas, Tasso, Então, só para dizer que eu acho que nessa conversa tem um pouco isso. É como a gente fazer com que este tema, da sustentabilidade como um tema geral, ele seja reconhecido no campo dos princípios. Né? E ele tem não é unanimidade, mas é dos princípios. Democracia não é unanimidade. Mas a gente trata como um princípio, certo? Se qualquer um faz uma fala ou alguma coisa que atente à democracia, a resposta é imediata. E para as calandas, com o negócio de dizer que tem que ter, né, o a favor, ontem, tipo, eu estava no rádio, escutando no rádio o Sadenberg, né, que é aquele super conservador e tal, mas não teve dúvida. Assim, quando ele fez um comentário sobre alguma coisa, e algum mandou no Twitter lá, um monte de gente falou, não, é isso mesmo, tem que ter ditadura, porque porque a esquerda também era ditadura, sei lá, alguém defendeu a ditadura, ele não teve dúvida, ele descascou na hora e botou pés. Eu acho que para certas coisas tem que ser assim mesmo. E eu não vejo a gente tem as pessoas que individualmente são assim, mas os órgãos, etc., não tratam esse tema dessa maneira. Esse é o nosso risco que a gente tem. Então, mas aí eu só queria complementar uma coisa, porque, por exemplo, eu vejo na questão da mudança do clima, que de fato você colocar um contra e um a favor é um absurdo, porque você não é uma questão de 50-50, né? Você realmente tem um consenso da comunidade científica que beira o 100%. Você não pode tratar como dois pesos, duas medidas. Agora, na questão do desmatamento, e ainda mais isso que você falou da forma como é o nosso Congresso hoje, você tem uma força muito grande no Brasil que não é exatamente esse consenso, nem o oco, né? Não é tão consenso assim a coisa do desmatamento zero, se você olhar para o lado... Que é a mesma força que existia lá né, na época que não queria que tivesse o final das... Não, mas aí eu digo pro público. Mas é que eu digo, para a imprensa, também não dá para totalmente ignorar, não, achando eu entendo a posição, estou dizendo que eu entendo. Assim, mas eu olho para o absurdo falando assim, olha uma coisa que aconteceu lá atrás, depois olha para agora e vai assim, é essa leitura que eu estou dizendo. O tema, a questão da sustentabilidade, de pensar o planeta de forma sustentável, etc., que para mim está dito isso nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, etc., ele tem que ser tratado no campo dos princípios. E ele tem que ser defendido mesmo. Ele não pode ser relativizado. Esse é o tema. O tema é a gente relativizar essas coisas. E aí, depende de qual é a publicação, ou quem é que está fazendo a linha editorial e tal, isso é mais relativizado ou menos relativizado. Mas é em todo relativizado. E esse, para mim, é o tema. Você pode ter duas opiniões, mas você tem claro qual é a direção para que você está usando isso como princípio. Então, bom, mas eu entendo, a Giovana estava falando aqui... Eu não sou jornalista, então... Não sei como é que vocês prometem lá, né? Não tem aquele negócio da promessa lá? O engenheiro tem que fazer promessa lá. Compra um jornal, Tasso, e contrata a gente, aí a gente fala. Mas no caso específico da mudança do clima, né, que a Giovana colocou, entendo que muitas vezes esse debate foi travado na imprensa sem refletir o equilíbrio de forças, né, no que acontece na academia, onde tem esse consenso inegável de que a ação humana é a causa determinante para o processo de mudança do clima que a gente vê em curso hoje. Agora, quer a gente queira, quer não, quer os cientistas que publicam na área queiram ou não, essas vozes estão aí, né, os chamados céticos do clima, né? E estão aí não só na imprensa, estão na TV, estão no Twitter, estão nos grupos de WhatsApp, né? Assim, como é que a gente deveria lidar com o cético? Você tem alguma dica para dar para quem tem que lidar com um cético no tipo grupo no almoço de família, WhatsApp? assim, né? No WhatsApp da família, né? Como que você... eu tenho um cético na família, né? Que meu irmão nós somos 5. Meu irmão mais velho é geógrafo, não é geólogo, hein? Ele é geógrafo e ele é professor na USP. E ele acha isso tudo uma bobagem. Isso é uma bobagem. A gente é muito homocentrado, não entende nada. Esse negócio... Nós estamos aqui há 150 mil anos. Não é nada para o planeta. A gente não vai estar aqui daqui 150 mil anos. Para o planeta, se a gente aumentou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a crescer um pouquinho a mais, não faz nenhuma diferença. E isso é uma bobagem. Uma bobagem. Então, a minha discussão com ele é sempre assim, mas tudo bem, nessa escala está beleza e tal, mas olha, eu estou pensando aqui nos próximas 100 gerações só. Só 100 gerações, não vai dar nem 150 mil anos, mas se a gente não puder nessas próximas 100 gerações, né, em vez de ser nas próximas 3, a gente vê 100 gerações melhor e tal, você não jeito. Agora, para o tema do cético, que é
hoje em dia, para mim, eu não debato. Não, sinceramente. Não debato. O cara fala, tá bom. Tudo bem. Porque provavelmente é alguém que não acredita em ciência. Porque se você acreditar em ciência, e você ler e entender como é que ciência é feita, o que faz a ciência avançar, é você pesquisar de forma independente e ter revisão dos pares. A coisa mais importante é a revisão dos pares, né? Se eu estiver falando alguma besteira, que tem um monte de cientistas aqui, vocês me falam. Mas isso é o que faz a avançar da ciência. Se você pegar 99%, já fizeram esse levantamento, 99,98% de toda publicação de primeira linha em papers revisados, etc., são claramente identificam. Temos um problema. Este problema é causado por emissões de gás de efeito estufa. Essas emissões são o que está gerando o problema são emissões majoritariamente, claramente antrópicas. E o jeito de você encarar o problema é controlar essas emissões. Pô, não dá. Então, tá bom, tem o 0,2% lá, mas tá bom. Eu não vou ficar não dá para discutir muito, eu não perco mais muito tempo. E eu acho que essa é uma forma de você lidar com o problema. Porque se ficar dando foco, né, muita atenção, sinceramente, eu já gastei muito tempo com isso, eu já não... Tá bom, legal, beleza. Lê um pouco dos papers, então, você quer pensar de ciência e tal, lê um pouco. Tem um site legal sobre isso, né, tem um site chamado The Skeptical... tem um site genial, que essa é uma boa dica. Que tem um... Chama Skeptical alguma coisa, que é Skeptical Science, uma coisa assim. Ele pega todas as perguntas que os céticos fazem e aí é um manual ele responde. É um manual ao contrário. Cada argumento, né? Fala assim, aí tem a versão resumida, tem uma versão resumo, é para falar em uma frase. Depois tem a versão com gráfico, depois tem a versão todos os papers citados. E é feito crowd, né? Perfeito. Tasso, restam-nos 6 segundos. É o tempo de agradecer demais pela sua presença. Lamentar as perguntas que eu não fiz, que nem sempre foi possível enquadrar aqui no rumo que a conversa estava tomando, mas agradeço a sua participação, do público, da Giovana. E daqui a meia hora a gente volta com a próxima mesa com a Márcia Barbosa. Obrigado. Ficou um monte de perguntas sem ser feita mesmo. Mas foi legal. Eu queria ter falado do... A gente acabou não conseguindo, você citou no começo, eu queria ter fechado com isso.